Pessoal, boa tarde, aos colegas que estão aqui presentes, aos colegas que estão online. Eu sou Cláudia Campos, para quem não me conhece, sou assessora de imprensa da BIC. A gente está aqui reunido para apresentar os indicadores da indústria de café 2024. Como é que a gente vai fazer a mecânica? O presidente e o diretor executivo da BIC vão apresentar os dados. A gente também tem presente o Fábio Sato, que é presidente da BICS, que de vez em quando tem até confusão de grafia, que é do Café Solúveis. Então está aqui também para esclarecer possíveis dúvidas. E a gente também conta com o Edivaldo Frasson, que é o presidente do Sindicafé São Paulo. Então a gente vai apresentar os dados, depois a gente abre para as perguntas. Eu vou tentar dar conta dos colegas que estão remoto e aqui presencial. Qualquer falha, vocês me sinalizem para a gente atender, se possível, a todos. Então, a gente tem aqui o Celiro Inácio, diretor executivo, nosso presidente Pavel Cardoso, Fábio Sato e Edivaldo Frasson. Fica à vontade. Boa tarde a todos, os que estão aqui presentes e os que estão à distância. Temos a satisfação também de ter aqui a BSA, para que possamos juntos passar o número de consumo 2024. A BIC, desde 89, realiza a análise do consumo interno do café do Brasil. Ela executa periodicamente uma pesquisa quantitativa com seus associados por meio da coleta de dados de produção industrial. Também monitora o mercado e mantém um banco de dados atualizado de empresas associadas e não associadas de todo o Brasil. Monitora as vendas no varejo por meio de mais de 3 milhões de notas fiscais mês coletadas em checkout de todo o país. Um quadro que nós gostamos de apresentar é sobre as certificações que a BIC hoje realiza no mercado. Nós temos 2.132 produtos certificados na BIC. O que mais o produto que mais certificado com estilo é o tradicional, com 39%, o extra forte logo em seguida com 20%, o superior com 16%, o gourmet com 24% e 1% do especial. As cápsulas correspondem a 3% do total dos produtos certificados e 4% de todos os nossos produtos são sustentáveis. A região que mais consome café é o Sudeste, com 41,7%, acompanhando logo depois o Nordeste, com 26,9%. Depois vem o Sul, o Centro, o Norte e depois o Centro-Oeste. De todos os nossos associados, 82% correspondem aos pequenos, nano e microempresas, que são extremamente importantes para o mercado do Brasil. Lembrando que os cafés hoje oferecidos para a população no checkout, 87% são de cafés certificados. Sobre esses grupos, o nanos, micro e pequenas empresas, médias e grandes, aonde cada um corresponde à quantidade de sacas, nós temos esse primeiro grupo, nano, microempresas e pequenos, que correspondem a 4,7% de todos os nossos associados. E esse ano, comparando com 2023, caiu 1%. O grupo, que corresponde às médias empresas, elas cresceram 3,5% e correspondem 7,63% do total dos nossos associados. E os grandes, que são acima de 5 mil sacas, considerados assim, eles também cresceram 1,8%, que correspondem a 87,67% do total de participação do volume da ABIC. Com isso, dos nossos associados, nós tivemos um total de 1,77%, 1,77% de crescimento, considerando os
associados da BIC. Nesse quadro, em seguida, nós vamos verificar que esse 1,77 percentual de crescimento correspondeu, que era em 2023, 14.737.540 sacas, passou a ser 14.999.060 sacas. Isso corresponde a 1,77 de crescimento para com os associados da ABIC. Aqueles industriais que não são associados, porém nós também fazemos esse monitoramento, que produziam 5.887.690 sacas, passou para o ano de 2024 5.848.560 sacas, um decréscimo de 0,66. Portanto, no total de café torrado e moído, de 20.625.230 sacas, foi para 20.847.620, um crescimento de 1,08. A indústria de café solúvel, que temos aqui presente o presidente do ABICS, e depois vai ficar à disposição para todas as perguntas referentes ao solúvel, que correspondia em 2023 de 1.050.740 sacas, correspondeu em 2024 em 1.068.620 sacas, um total de crescimento de 1,7%. Total nacional do consumo de café, com o café torrado e moído e com solúvel, passamos em 2024 para um consumo de 21.916.240 sacas, aonde em 2023 era de 21.675.960 sacas. Então, correspondendo a um crescimento total de 1,11%. Referente ao consumo per capita, vamos considerar, sempre como a gente sempre faz, os números do IBGE, que em 2023, que se falava em 203 milhões de habitantes, fez uma previsão de 210 milhões de habitantes. Então, e eu vou falar um pouco mais a seguir, mas com esses números, fez com que, dividindo o que se consumiu de café no ano e dividindo pela população, que correspondeu a um decréscimo de 2,22%, tanto no cru quanto no torrado, passando do café em grão, o cru, de 6,4 para 6,26, e o café torrado de 5,12 para 5,01. A explicação que eu antecipei, mas justamente foi isso, o consumo total, que eu acabei de falar, de 1,11, com uma base populacional, dito pelo IBGE, que cresceu 3,41, então o consumo per capita chegou por habitante, então, de 2,22. Opa, perfeito, perfeito. Aqui existe o quadro que a gente sempre apresenta, e desse monitoramento que é feito desde 1985, que corresponde ao número de sacas que foram produzidas durante o ano, que corresponde também ao quilo do café torrado por ano e per capita. Nós temos constantemente vendo um crescimento no Brasil referente ao consumo. Em 2017 e 2018, fizemos uma mudança de metodologia para ficar mais segura e de forma que nós podíamos ter toda a segurança.
E depois dessa metodologia, que em 2018 era de 21, e temos o prazer de dizer que esse ano de 2024 já estamos com 21,9 milhões de sacas. Aqui tentamos demonstrar aqui, através de um gráfico, justamente o crescimento que se teve para com o café de consumo, o quanto foi consumido durante o ano, comparando também com a matéria-prima e também o café torrado que se encontra de consumo é, por habitante. Falando sobre o faturamento da indústria, nós, no mercado interno, em 2023, com 21,7 milhões de sacas, houve um faturamento de 22,89 bilhões de reais. A estimativa para 2024, depois de constatado o crescimento para um consumo de 21,9 milhões de sacas, foi de 36,82 bilhões de reais. Isso corresponde a uma variação de 60,85% devido ao preço do café cru, que correspondeu diretamente ao café torrado e moído. No mercado externo, ainda existe um trabalho muito grande para serem feito, mas em 2023 nós tínhamos 51,3 mil sacas, que foi em 2024 48,7 mil sacas, uma variação negativa de 5%. Em termos de faturamento, que era de 130 milhões de reais,3, ainda cresceu mesmo caindo o volume devido ao preço, que foi para 134 milhões de reais, uma variação de 2,85. Referente ao consumo da safra brasileira no mercado interno. O consumo em mercado interno correspondeu em 2023, levando em consideração ao número da Conab, que previu a produção de 55,7, o consumo interno correspondeu a 39,4% de tudo que foi produzido, segundo a Conab, aqui no Brasil. E em 2024, também, segundo a Conab, 54,21 milhões de sacas, pelo consumo que se apurou, o consumo interno correspondeu a 40,4% de tudo que foi produzido aqui no Brasil. Constantemente, a BIC ela monitora o mercado com IOCI, que é o Índice de Oferta do Café para a Indústria, sempre querendo entender as dificuldades de abastecimento, as dificuldades com a qualidade, as dificuldades com a fonte, ou seja, existem vendedores tradicionais e se eles continuam no mercado oferecendo o café. E referente a esse monitoramento que nós fazemos, aí vocês têm aí uma linha que é vermelha, que é o Conilon, o verde, que é o Arábica, e para entender o que seria uma normalidade, seria essa linha azul, e constantemente, exceto no mês de janeiro, um pouco do fevereiro, mas todo ano tivemos ofertas seletivas e o final do ano chegou a ser crítica. Referente aos preços, aí é uma comparação que fazemos com o café no varejo e a matéria-prima, aonde se mostrou que nos últimos 4 anos a matéria-prima aumentou 224% e o café no varejo 110%. Se compararmos aí em 2021, aonde
houve um acréscimo da matéria-prima de 137%. O café torrado moído oferecido para o consumidor teve um acréscimo de 51,1%. Em 2022, a matéria-prima se arrefeceu, caiu e menos 27,7%, mas até por questões do ano anterior, de 21, a indústria ainda colocou no mercado um aumento de 35,4%. Em 2023, houve uma queda de preço nas prateleiras dos mercados, onde também quase que se estabeleceu o preço da matéria-prima, caindo só 1,8%. Agora, em 2024, a matéria-prima, até o mês que nós apuramos, foi de 116,7% de acréscimo, onde a indústria só conseguiu repassar 37,4%. Repete-se a frase aqui, mas para ficar bem clara, que nos últimos 4 anos a matéria-prima aumentou 224% e o café no varejo aumentou 110%, colocado em gráfico para ilustrar. Olhando agora de uma outra forma, que seria a variação de preços ao consumidor e comparando com a cesta básica. A cesta básica de janeiro 24 a dezembro 24 subiu 2,7, enquanto o açúcar caiu 3,7, o leite 18,4, o arroz 15%, feijão menos 3,1%, óleo de soja 26,6% e o café torrado e moído 37,4%. Se levarmos em consideração dos produtos somados, o açúcar, leite, arroz, feijão e óleo de soja, eles todos, em média, tiveram uma performance de 8,7% de acréscimo no ano de 2024. Para também ilustrar, a venda do café do café do varejo, comparando também com a matéria-prima. E aí é apenas um gráfico para se mostrar o quanto cresceu a arábica de consumo interno, conilon do bica corrida, arábica bebida dura, que são tipo 7, que são os mais usados na indústria, e comparando também o café torrado e moído, que no o preço do varejo média de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Falando sobre uma pesquisa agora do que nós temos, como que funcionou o varejo, como se demonstrou o varejo no mercado de 2024. Por canal, o atacarejo apresentou o maior ticket médio de café, isso referente ao ticket médio, que saiu de 21,14 para 27,13. E por tipo de café, foi perdão, falando aqui, não tinha passado, perdão. E o valor do ticket médio pelo tipo do café, o que mais apresentou um crescimento foi justamente o café em grão. Vendo aqui por região, a região que teve o maior valor de ticket médio foi a região sudeste, seguido logo pelo centro-oeste. E o Sudeste saiu de 22,0 para 27,16. E referente a nível socioeconômico, a classe A e B foram as que mais gastaram com café por carrinho da cesta básica referente ao ticket médio. Falando agora sobre preço médio ponderado. Bom, referente ao preço médio, como monitoramos o mercado todos os meses,
tem esse gráfico que mostra justamente os preços que variaram de janeiro até dezembro, mostrando uma variação, principalmente o primeiro que vem da cápsula, que começou o ano com 454,73 e terminou o ano com 464,15. E assim todos os estilos e o tradicional, que é o que é mais vendido, 35,9, que era em real, que era o preço de janeiro, foi para 48,9 reais. Bom, só um resumo de tudo que foi dito. O café tem mostrado resiliente às oscilações de preços. Registramos um aumento do consumo interno de 1,11%. O café segue com suas importância na cesta básica e presença em 98% dos lares. O consumo per capita foi de 5,1 quilos por ano de café torrado e moído, uma queda de 2,22% em relação ao mesmo período do ano anterior, justificado pela base populacional do IBGE, que cresceu. O brasileiro consome, em média, 1.430 xícaras ano. A busca crescente por certificação de qualidade da ABIC foi um dos efeitos da Portaria 570 e do intenso trabalho de comunicação da ABIC, conscientizando a indústria e o setor. Em 2024, certificamos 278 novos produtos e 44 estão em processo de certificação, o que representa um crescimento por estilo de 15% tradicional, 16% no extra forte, 12% no superior, 17% no gourmet e 85% no estilo especial, se compararmos o ano de 2023. O preço do café no varejo teve um aumento de 37,4% na gôndola, menor que o aumento médio da matéria-prima, que foi de 116,7% no ano. Isso revela o respeito e a parceria com o consumidor. No varejo, o atacarejo segue como o maior canal de venda, cafés em grãos seguem com o maior ticket médio, todas as categorias tiveram aumento de preço no varejo. No perfil dos associados, merece destaque a presença das pequenas, micros e nanos torrefações, 82% do quadro associativo, demonstrando que a instituição representa e dá suporte às torrefações de todos os portes, inclusive cafeterias e agroindústria. O Brasil segue sendo o maior consumidor de cafés produzidos em nosso território, demonstrando a força do mercado interno como o grande motor de toda a cadeia produtiva cafeira nacional. A ABIC fortalece seu compromisso com a melhoria contínua da qualidade e da sustentabilidade e o respeito ao consumidor, através do seu programa de certificação, garantindo consistência e qualidade dos produtos e combatendo sempre a fraude. Aqui estamos já convidando todos para o nosso Em Café, que acontecerá no dia 23, no dia 25 de abril de 2025, o maior encontro da indústria e de café aqui no Brasil. E agradeço a todos a paciência e que todos que estiveram presentes aqui, que estão também online nos acompanhando. Obrigada, Inácio. A gente vai abrir para as perguntas agora. O Davi Lucena, da Folha de São Paulo. Eu vou pedir, quando forem botar pergunta, os colegas que estão remoto, se puderem botar os veículos, porque pode ser que eu fale de algum colega não saber de cabeça. O Davi Lucena, da Folha de São Paulo, ele tem duas perguntas aqui. Apesar do consumo total de café ter crescido, ele não acompanhou o crescimento da população brasileira do IBGE, o que causou uma redução no consumo per capita. Ao que a BIC atribui isso? O aumento do preço é um dos motivos?
A BIC tomou providência contra empresas que vendem mistura à base de café? Se sim, quais? Então tem duas variações. O nosso entendimento é que o aumento do consumo per capita é exatamente atrelado às faixas de ano em relação ao aumento populacional. Então, é apenas um descasamento entre o que houve de crescimento efetivo, de 1,11, contra com que cresceu do aumento populacional da base utilizada nessa nossa métrica do consumo per capita. E em relação às providências que a BIC tomou com relação a essa fraude, o café fake, nós já denunciamos para as autoridades competentes, o MAPA, a Anvisa, denunciamos e fizemos notificações muito amistosas, porque são os nossos costumeiros parceiros comerciais, que são os supermercados, através da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercados, a BAS, que representa o Cash, o Atacarejo, e as associações de supermercados estaduais, a APAS é uma delas, que é até onde houve foco mais recente dessas fraudes. E em relação a esses produtos, é importante a gente lembrar que a composição declarada por eles como polpa do café nada mais é do que absoluta impureza. Isso é fraude ao consumidor na saúde, porque não se sabe a qual categoria aquilo lhe pertence, não há qualquer registro desse produto na Anvisa, as menções nas embalagens que são destacadas ali, as RDCs que são mencionadas nas próprias embalagens estão todas revogadas. Então, é um produto que faz mal ao bolso do consumidor, porque está sendo lesado, e à saúde do brasileiro. E em relação à composição que eu aqui mencionei, considerando todo o histórico que a BIC fez nesse período de mais de 33 anos de autorregulamentação do café brasileiro, e nesses 2 anos recentes do período de regulamentação que vivemos com a portaria 570, é bom lembrar que exatamente tudo que a gente lutou contra é exatamente tudo que não é café. O que é café ali? O grão. Tudo que é fora o grão, da mucilagem para fora, toda a casca, aquilo ali é conhecido no mercado como palha melosa. E essa é a fraude que a BIC, todo o setor organizado, todo o ecossistema sempre brigou contra. Então, essa é uma fraude que avilta o respeito contra os mais de 330 mil produtores desse país, as mais de 1.300 indústrias que o Brasil tem, que lutam arduamente para entregar qualidade e um desserviço à população brasileira. Sem falar numa imagem muito ruim que gera para esse país que produz 40% do café do mundo. É muito bom. O aumento em 2024 é fluxo desses problemas climáticos que a gente teve desde 2021. Só interromper porque o pessoal não ouviu a tua pergunta. Basicamente foi. Já? Desculpa, pessoal, aqui, técnica. Basicamente, a Elaine perguntou sobre a questão do que provocou o aumento, pressionou o aumento, expectativa de possível aumento ou não para os próximos tempos. E ela também pediu para o Pavel comentar sobre a questão da Bolsa, né? Muito bom. Em relação aos aumentos de 2024, é cadenciado por esse fluxo de problemas climáticos somado à questão da demanda global. Em relação às questões climáticas, repetindo mais uma vez, a gente teve em 2021 a geada, em 2023 o El Niño, a estiagem severa, em 2024 Laninha, que trouxe aí chuvas tardias e com tempestades, não foi bom para a lavoura, tanto é que vamos colher menos agora em 2025. Em relação aos aumentos, a gente divide essa resposta em dois raciocínios básicos. Em relação à matéria-prima, nós deveremos ter ainda alguma volatilidade adicional até a chegada da safra, que deve tensionar por conta de uma oferta muito curta. A partir da chegada dessa safra, nós entendemos que haverá alguma estabilidade. Quando tivermos ali finalizado a colheita, portanto, com olhar 2026, e todos os dados nos levam a crer, todo o mercado comunga dessa tendência, para 2026, uma grande safra, possivelmente superior, se nada tiver de errado em relação à questão climática, a 2020, quando tivemos uma safra recorde.
E em relação ao aumento para o consumidor, sim, teremos algum aumento adicional, afinal nós tivemos aí aumentos superiores a 180%, 160% para a indústria, que absorveu de vez esses aumentos, e repassou parte disso para os mercados, chegando aí a 37%, 39% para os consumidores. Então, sim, parte desses aumentos ainda serão transferidos para o varejo supermercadista e, por consequência, aos consumidores. E em relação a esse recorde que está quase chegando aí de $4 por libra-peso, muito se atribui a não somente a uma potencialização dessa oferta curta. É uma escalada aí, uma composição de diversos fatores, uma entrada forte de fundos que gera um número muito um número histórico, mas é um número potencialmente importante para a reflexão de todo o setor, né? Esse momento é win-win, é ganho para todos, é ganho para os fundos, é uma situação que cabe todos nós refletir o que é bom para todo esse ecossistema. Eu lembro a todos vocês aqui que nós tivemos pontualmente em 74, 20 dias, quando se bateu 3,3, 20 dias, em 94, 3,3 dólares por libra-peso ficou apenas 2 dias, e nós estamos já orbitando acima de 3,3 dólares por libra-peso desde novembro. Então, essa escalada em algum momento vai parar, não se sabe quando. Essa é a pergunta que todos nós fazemos. Bom, os fatores são climáticos e aumento da demanda global. O café, quando ele aumenta para o mundo inteiro, não é um aumento pontual do país que produz com o país que não produz. O Arábica é regulado pela Bolsa de Nova York, o Robusta é regulado pela Bolsa de Londres. Então, quando tivemos, por exemplo, um caso pontual aqui, a geada lá em 2021, aumentou imediatamente para o mundo inteiro. Aumentou o Arábica e, na sequência, a reboque do Arábica veio o Robusta para o mundo inteiro. Aí é a sequência de aumentos, né? Aumenta o trade, o produtor vende aquela saca por um valor maior, que aumenta para a indústria, que recebe de vez esses aumentos, e inicia-se, então, uma negociação entre a indústria e o varejo e, por consequência, os repasses para o consumidor. Alguém presente? Só um instantinho para ele poder. Muito obrigado, Carlos Menezes, da Agência F. Pavel, você falou que o preço pelo primeiro semestre talvez pode dar alguma aumentada. Isso quer dizer que talvez a gente veja o preço acima de $4 no primeiro semestre do ano? Nesse momento que nós estamos falando, ele já está batendo próximo dos 4. Possivelmente, em função dessa pressão da oferta e a chegada, onde todo o ecossistema vê com muita ansiedade da colheita que se inicia em abril, o mercado se vê muito tensionado ainda, né? Os fundos dobram a aposta e, enfim, é um mecanismo que todos nós somos reféns. A indústria apenas recebe esses aumentos. Nós tivemos esses dois momentos que eu te falei, que eu mencionei a vocês aqui, de 74 a 94, em função de um recorde que era marcante de 3,3. Chegando a 4 agora, pode ser que a gente visualize aí 4 e permeie algum tempo ainda nesse patamar, ou podemos ter alguma notícia adicional que venha a se arrefecer isso, né? Mas a informação como a gente trabalha ela, há um entendimento que haverá ainda algum tensionamento dessas cotações em função dessa questão da oferta. O quanto os fundos vão dobrar ou não essa aposta até a chegada da safra, não sabemos. O João do Globo e a Márcia de Chiara do Estadão estão fazendo uma pergunta similar, assim, se a BIC consegue fazer uma expectativa de preço que pode vir chegar na prateleira para o consumidor. Nós recebemos, quando mencionamos esses dados aí, aumentos superiores a 60% na saca de café do ano passado. A saca de Arábica e Robusto do ano passado era 800, 810,
um e outro, e terminamos 2024 com o valor da saca superior a R$ 2.000. A indústria não repassou tudo isso. Então, o quanto de aumento será ainda transferido, nós imaginamos que algo em torno de 20 a 25% nesses próximos 2 meses, e aí naturalmente depende de como essas cotações vão se comportar daqui até maio, para eventualmente ser mais necessário algum repasse adicional ou não. Presente. Só um instantinho, só para passar o microfone. Cláudia, deixa eu só fazer uma outra observação. Aqui eu faço um disclaimer em relação a essa questão dos aumentos, tá? A BIC, ela trabalha com os dados de mercado. As precificações e as estratégias comerciais competem exclusivamente a cada um dos nossos associados, e a entidade não tem acesso a essas informações. Legal. Obrigada. Pavel, você falou um pouquinho sobre essa questão da posição dos fundos na bolsa e tudo mais. Eu acho que isso é um desafio para a indústria também. Eu entendo que utilizar a bolsa como hedge, enfim, como uma forma de fixar os seus custos é uma função de toda a indústria. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, quão delicado é esse momento nesse sentido, se tem uma dificuldade nessa fixação de preços ou na cobertura da necessidade de matéria-prima para a indústria. A BIC representa praticamente 90% de todo o café que está na prateleira. E quase 80% dos nossos associados são de nano, pequenos e médias indústrias, que pouco acesso têm a essas ferramentas que normalmente são utilizados por traders ou mesmo as grandes indústrias. Em relação à situação que as indústrias vivem, complementando a resposta para a sua pergunta, imaginemos nós aqui uma indústria de pequeno porte que industrialize 100 sacas de café. Essa indústria estava pagando R$ 1.300 numa saca de Conilon em novembro, e 1.200, 1.250 para uma saca de arábica do tipo 8 Kobe que se consome na indústria. E hoje ela está pagando 90 dias depois, 2.450 na saca de arábica, 2.150 na saca de Conilon. Então, o dobro em 90 dias. É lógico que a indústria se vê absolutamente descapitalizada, e já antecipando alguma pergunta que venha por conta disso, a entidade já se esforça nesse sentido, considerando que faz parte do CDPC, junto com a BICS. O Fábio, que me ladeia aqui, pode dar mais detalhes a respeito, no CDPC, que é o Conselho Deliberativo da Política do Café. E ali nós temos além do setor privado, junto com o governo, o FUNCafé, que é um fundo de amparo a todo o ecossistema café. E esse fundo supera 7 bi, com diversas linhas, para o produtor, para o comerciante de café, para a indústria de solúvel, para a indústria de torrado moído. Então, sabendo dessa emergência que se encontra a indústria nacional, e aqui nós estamos falando de pequenos, médios e nano empresas que estão sem capital de giro, é premente a necessidade de um adicional de capital de giro ao que já foi colocado no ano passado, para que essa indústria consiga se recompor e continuar comprando boas matérias-primas e novamente entregando essa subida da régua da qualidade que os nossos industriais o fazem de maneira consistente e constante desde quando a gente iniciou o primeiro programa de certificação do selo de pureza da BIC. Fábio, você quer fazer algum comentário? Então, vou passar aqui para a pergunta do Simão Nascimento, do Tempo. Ele pergunta: o governo tem feito investidas para frear a inflação dos alimentos. Do ponto de vista do café, como é que a BIC avalia o que já foi falado pelo governo até aqui, como mudanças nas taxas de vale alimentação? Só isso é suficiente para solucionar a alta de preço sobre o café? Novamente, o café ele é um produto oriundo da natureza, é uma commodity. E, como tal, ele tem as suas variações reguladas por bolsa de mercado, bolsa de Nova York e a de Londres. O que faz o café aumentar e baixar os seus preços, as suas cotações, são flutuações de mercado. Novamente, o aumento do café, essa escalada, é fruto de um período longo de 4, 5 anos de problemas climáticos que foram severos para a lavoura.
e uma questão de uma demanda global, associado adicionalmente a uma questão logística importante que asseveraram o aumento dos preços, considerando que o Vietnã não conseguiu alimentar a Europa com a sua safra, considerando que ali naquela região não se passava navios. Esses fatores combinados resultaram no aumento do café. É claro que a variação do dólar pode ter algum impacto, mas eminentemente não é o fator principal do aumento do café. Essas combinações que eu aqui detalhei, sim, são. Tem uma pergunta aqui presencial. Boa tarde a todos. Pavel, eu sou Flaviana, da IPPTV. A pergunta seria, diante desse cenário que não é otimista para a indústria do café, existe expectativa de melhora para 2025 para 2026? Sim, porque nós, finalizando essa safra, o produtor, quando tem uma boa remuneração, e ele assim o tem desde nesses últimos 2 anos, com essa escalada do preço, ele investe. E ele investindo, ele aumenta a produtividade, muitas vezes até a área de produção, com a redução de área de pastagem, até por conta da boa remuneração que o café tem trazido para suas propriedades. E isso resulta numa boa e vigorosa expectativa que nós temos para a safra de 2026. Mas, novamente, nós vamos ter esse olhar a partir da finalização da colheita desse ano, que é, portanto, ali final de setembro, quando teremos o início da florada da safra de 26. E aí sim teremos um olhar muito positivo, e se a natureza colaborar, nós teremos potencialmente uma safra recorde. Agora, uma outra boa notícia que cabe a todos vocês que são os veículos de informação desse país detalhar, é que o café, que está presente em 98% dos lares do país, há quase 300 anos faz parte da cultura brasileira, se a gente tiver o olhar de quanto que custa o quilo e a escalada no curto espaço de tempo que teve, sim, o café aumentou de preço e terá algum aumento adicional. Mas quando a gente compara com outras bebidas, 1 quilo de café faz 10 litros. E 1 quilo de café na prateleira a R$ 70 faz com que o litro se torne R$ 7. Para quem toma, por exemplo, 100 ml por dia, está consumindo 70 centavos. É muito mais barato do que qualquer outra bebida. É muito mais barato do que, por exemplo, um refrigerante. E o café faz muito bem. Eu queria aproveitar a pergunta dela e qual é o cenário positivo para o consumidor? A partir de quando o preço começa a cair? Dá para a gente fazer uma estimativa? A gente, como eu mencionei, a partir de setembro terá o olhar da safra de 26. Se essas cotações começarem a ter retornos a partir ali quando esse cenário estiver se avizinhando e formando toda essa composição de decisões que vão trazer as cotações para baixo, é natural que as indústrias comecem a reposicionar os seus preços para baixo, assim como fizeram quando subiram, né? Então, diante dessa composição de dados, a leitura que fazemos é que, uma vez as cotações reduzindo, 30, 60 dias na sequência, poderemos ter redução de preço, sim. Setembro que eu falo de 2025, com olhar para 2026. Eu vou juntar aqui duas perguntas do online do Breno e do Leandro, que o Breno pergunta sobre se a BIC, se a BIC entende que haverá queda de estabilidade de consumo. Só um segundo. Aí eu retomo aqui as perguntas, estou juntando duas, do Breno e do Leandro. Eles perguntam se a BIC entende que haverá queda de estabilidade de consumo devido aos preços atuais, se tem como a BIC falar o quanto de repasse ainda pode chegar para o consumidor, e aí eu vou emendar com a do Leandro, que eu acho que dá para ir junto, se há uma preocupação dessa queda de consumo e se a BIC tem projeção para 25. Os nossos números são apurados até outubro, né? É novembro de 23 contra outubro de 23 contra outubro de 24. E tivemos esse aumento aí de 1,11%.
a escalada exponencial que tivemos em novembro, dezembro, ainda não transferidos para o varejo e esse, por sua vez, para o consumidor, que vão resultar aí potencialmente entre 20% e 30% ainda de aumentos na ponta para o consumidor, poderão ter algum impacto, sim, no bolso dos consumidores. É natural que um produto que faz parte do dia a dia do brasileiro venha a trazer esse tipo de questionamento. Mas lembremos que nós estamos no país onde o Brasil consome café do início do dia até o final do dia. É parte da vida do brasileiro consumir o café das mais diversas formas: filtrado, o pingado, o expresso, a cápsula, os cafés porcionados, os mixes de cafés, né? Cappuccino, café com leite, o café solúvel. É natural que haja nesse momento, e essa é a análise que nós fazemos, inclusive para fazer uma boa recomendação até aos consumidores, que não haja desperdício, que haja o consumo consciente. A gente brinca que talvez quem vá deixar de tomar café seja a pia. Então, o consumidor que faz o preparo com alguma sobra, essa análise interna que cada consumidor, que cada família faz na hora de realizar o preparo da bebida, para o café da manhã ou para o lanche da tarde, poderá ser revisto para não haver desperdício. Isso é muito recomendável, considerando exatamente o peso que isso pode trazer ao consumo familiar, ao peso da cesta básica. Mas se haverá efetiva redução do consumo em 2025, a conferir. É um dado que todos nós deveremos aguardar e acompanhar com a cautela de poder divulgar quando tivermos dados mais precisos. Temos uma pergunta presencial aqui. Italo Bertão do AgFeed. Eu queria entender uma coisa. Houve alguma mudança de perfil de compras por parte da indústria ao longo de 24 na tentativa de segurar um pouco o preço, tentar equilibrar um pouco a balança? Você fala o comportamento em relação à matéria-prima? Você diz em relação a tipos de café? Ah, tá. Nós tivemos uma migração em 23, não, 23, dessa matriz em função de uma escalada maior do Robusta. Em 2024, nós observamos variações pequenas, nada substancial em relação à questão da matéria-prima pelas indústrias. Só que, novamente, esse é um dado que a gente consegue apurar macro. A indústria ela não tem dados específicos de cada. A BIC não tem dados específicos de cada indústria, da matéria-prima que cada uma delas utilizou. Isso é uma estratégia que cada indústria tem. É o seu segredo de fórmula que cada indústria tem em relação aos seus blends. Respondi a tua pergunta? Só seguir aqui a fila, tem um colega online, a Kelly Stein, do podcast Coffee. Ela está fazendo uma pergunta para o Fábio. A indústria solúvel está sofrendo com a escassez de café ou está estabilizado por ter bastante estoque? Bom, boa tarde. Antes de responder a Kelly, né, se me permitem aqui, estão me ouvindo bem? Eu gostaria de dizer que a nação do café também é a nação do café solúvel, né? O Brasil, além de ser o maior produtor de café do mundo, também é o maior produtor e exportador de café solúvel. E respondendo à pergunta dela, obviamente, né, a indústria de solúvel também sofre com os aumentos de preço. É uma indústria predominantemente exportadora, né? Ela exporta 4 vezes mais do que vende aqui no mercado brasileiro. E esse aumento de preços, né, como comentou o Pavel, não ocorreu só no Brasil, né, ocorreu no mundo inteiro. Questões de não predominantemente por questões de oferta e demanda, né? Até complementando aqui a comentário do Pavel, o mundo consome aproximadamente 170 milhões de sacas. E esse consumo global cresce em torno de 2% ao ano. Isso quer dizer mais de 3 milhões de sacas que são consumidas adicionalmente todos os anos, né? Então você tem uma produção menor por conta de questões climáticas e tem um aumento de consumo global. Isso que tem impulsionado também, contribuído muito, né, para a escalada dos preços. Então isso também afeta a indústria do café solúvel, né? Temos a mesma dificuldade em repassar para os preços de exportação esses aumentos, né?
Mas não obstante, né, o maior concorrente do Brasil a nível global em produção e exportação de café solúvel é o Vietnã. E em 2024, o Brasil esteve, em termos de matéria-prima, apesar dos preços mais altos internacionalmente, o Brasil esteve mais competitivo que o Vietnã em 2024, e por conta dessa competitividade, a indústria de solúvel brasileira bateu recordes de exportação, né, cresceu em torno de 13% nas suas exportações, atingindo aí 94 mil toneladas, o que equivale a mais ou menos 4 milhões de sacas exportadas para mais de 100 países. Obrigada, Fábio. O Carlos tem uma pergunta aqui presencial. Tudo bom? Carlos Menezes, da Agência F. Eu acho que os Estados Unidos é o primeiro ou segundo destino das exportações do café brasileiro. Bom, e agora o assunto enfim, da semana, do mês, talvez do ano, é as tarifaços do presidente Donald Trump. Eu gostaria de saber se gera uma preocupação esses tarifaços que possam afetar para a indústria cafeteira e se vocês têm algum plano de contingência, eventualmente. Obrigado. Responde, você complementa aí. A gente observa com muita atenção essas manifestações, mas estamos cientes de que haverá um bom entendimento não só na boa relação entre os dois países, que historicamente sempre tiveram relações comerciais muito amistosas, mas uma boa relação que temos, inclusive, com a NCA, que é a National Coffee Association, que tem um bom trânsito, naturalmente, com o governo do presidente Donald Trump. Nós esperamos, sabendo que o Brasil, que é o país para onde o Brasil mais exporta café são os Estados Unidos, e um volume importante de café brasileiro ali está presente no dia a dia do americano, e considerando, sobretudo, esses aumentos que chegarão também às gôndolas dos supermercados daquele país e, naturalmente, aos consumidores, deverá ser ponderado em qualquer análise que eventualmente esteja sendo feita, considerando que o café permeia também o dia a dia do americano. Os Estados Unidos são o maior consumidor do mundo. O Brasil consome, nós apresentamos aqui 21,9, né, alcançando quase 22 milhões de sacas consumidas pelo Brasil, pelo brasileiro. Os Estados Unidos consomem 26 milhões de sacas. Então, é um número que é presente nos Estados Unidos, representa mais de 300 milhões de peso na balança comercial americana. É um número, milhões não, só me engano, bilhões. Cláudio pode me corrigir isso aqui e adicionar esse dado na sequência para complementar essa informação que eu aqui mencionei. São dados da NCA, da National Coffee Association. A gente pode complementar na sequência para vocês. Mas, em se tratando de um dado tão importante, nós entendemos que toda essa articulação, essa boa relação entre os dois países, mas principalmente a boa análise que nesse momento é feita com a interlocução da NCA com o governo Trump, deverá ser considerado. Portanto, estamos atentos, mas ao mesmo tempo otimistas de que não terá essa taxação para o café brasileiro para os Estados Unidos. Só completando, é importante lembrarmos que o Brasil, ele abastece 40% do mundo de café. Qualquer um arrefecimento que se tenha na distribuição do café, isso requer um plano de contingência que o mundo não tem. Então, considerando também o ponto positivo que o Brasil tem para com a importância desse produto, também requer também cuidado de todas as outras partes, como que poderia se abastecer o mundo se não for através do Brasil. Edu? Só complementar, né, com relação aos Estados Unidos, os Estados Unidos é o maior importador de café solúvel do Brasil, né? Como disse o Pavel, os Estados Unidos também é o maior consumidor. Então, qualquer aumento de tarifas, né, nos cafés importados vão diretamente afetar o preço ao consumidor americano.
que acho que é uma coisa que o governo americano deve evitar, né? É, e, e é o que o Pavel disse, nós estamos é uma preocupação, estamos acompanhando, mas sabemos que a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos, né, tem um certo equilíbrio, então a gente acha que possa não haver essa tarifa em relação aos produtos brasileiros. Eu consegui pesquisar aqui rapidamente no site da NCA. O café representa 343 bilhões de dólares na economia americana, empregando 2,2 milhões de pessoas. Então, é um peso bastante relevante para a economia americana, considerando a tradição que o café também tem naquele país. Tem uma pergunta aqui presencial. Oi, Lilian da Dreyfus. Primeiro, se vocês viram alguma mudança de comportamento do consumidor com essa subida dos preços. Um exemplo, se o produtor tende a ir mais vezes ao mercado, se ele mudou o tamanho do pacote que ele compra, alguma coisa na mudança de comportamento dele para permitir esse crescimento positivo no consumo. E se agora, com esse preço de hoje, sabendo que ainda vai ter um repasse de preço na prateleira, o que os associados e a BIC tem visto como a nova atitude do consumidor, o que o consumidor ou os associados que os associados tendem a fazer para que o consumo continue mesmo com essa subida dos preços na prateleira? O varejo americano é muito mais elástico que o Brasil. As Desculpa, eu digo Brasil. Eu vou chegar lá. Tá bom. É muito mais elástico. A indústria americana, quando acontece movimentos como esse, há imediato movimentação em relação aos tamanhos dos pacotes, redução dos tamanhos dos pacotes. Isso é premente naquela economia, não somente na categoria café, mas em diversas outras. No Brasil, a gente observa uma manifestação um pouco mais conservadora da indústria do café. A gente pode observar que a imensa maioria do café ofertado na prateleira são pacotes de 250 gramas e de 500 gramas. Normalmente almofada ou vácuo. É natural que nesse momento algumas indústrias estejam estudando se os formatos serão fator decisivo para a compra do mês naquela região que normalmente consome-se uma gramatura em detrimento da outra. A gente sabe que o Nordeste e o Sul consomem mais 250 gramas, Centro-Oeste e Sudeste mais 500 gramas. Mas essa decisão, muito embora coerente, assim vemos, depende exatamente do posicionamento estratégico que cada indústria dos nossos associados estão naturalmente vendo ao longo desses próximos meses. Claro que a movimentação de uma gramatura prevê compra de embalagens, e a compra de embalagens naturalmente tem que se utilizar aquele filme, né? Então, considerando a grande maioria dos nossos associados serem nano, pequenos e médios, consumir estoque de embalagem é um problema sensível para a indústria. Então, essa é uma decisão estratégica que cada uma deve tomar ao longo do tempo, considerando essa variação de preços que aqui a gente visualiza. Só para tentar contribuir, ninguém exatamente poderia dizer em novembro, quando começou a escalada de preço, a que preço que poderia estar. Então, nós estamos num momento histórico aqui, infelizmente não positivo para todos os consumidores, de aumento de preço. Mas, mesmo sem saber, a indústria já tinha tomado uma atitude para com o consumo do café que acabou tendo algumas soluções. O café, até então, ele era considerado como um hábito do seu pai, da sua mãe, da sua avó, e ele se bebia pelo hábito. De um tempo para cá, diante de todos os estudos, diante de todas as qualificações que o café, através de muita pesquisa, trouxe para a saúde, isso fez com que o consumidor começasse a tomar o café além do hábito. Ele bebe café buscando saúde, buscando como pré-treino, sabe muito bem de todos os benefícios que o café pode trazer para a saúde. E além de que o café acabou sendo uma base de curiosidade de assuntos. Vários jovens já marcam um café para um encontro.
E isso, é claro, que fez com que essa base de consumidores fosse aumentado e tivesse interesse pelo café. Então, no ano passado, apesar do aumento, e foi um aumento paulatino, então não afetou diretamente o consumidor. Esse ano, já um pouco complementando aqui, existe toda um campo que talvez nós não conhecemos, mas vamos lembrar: café resiliente. O café sempre mostrou, nesses 300 anos aqui no Brasil, que faz parte da vida do brasileiro. Por muitas vezes o brasileiro já passou por muitas dificuldades. Como eu ouvi outro dia alguém falar, sem café o Brasil para. É óbvio que a conscientização para com essa bebida vai ser cada vez maior, mas as indústrias já estão prontas em oferecer qualidade, ofertar embalagens diferentes e várias outras benefícios mostrados através do café do dia a dia. Obrigada. Eu acho que eu vou me encaminhando para a gente finalizar. Não sei se vocês querem. Eu posso só adicionar um pouco de, não é nem poesia, um pouco de mensagem animadora a essa resiliência que o Inácio comentou. A resiliência do café, a gente sempre ouve nesses memes do brasileiro, né? O brasileiro nunca desiste, sempre busca superar suas dificuldades, com a famosa resiliência. O café, ele é resiliência da planta xícara. Imaginemos que essas intempéries climáticas, o que trouxe de problemas para a lavoura? O café conseguiu vencer isso, mesmo com altas temperaturas, estiagem prolongada, geadas, a planta consegue resistir a tudo isso e entregar fruto, granado, em boa quantidade. Essa resiliência continua ao chegar até a indústria, quando esse café é submetido a 220 graus, a cada um, dependendo do tipo de torrador que cada um utiliza, é submetido a altas temperaturas ali e gera aquele aroma maravilhoso com uma entrega sensorial riquíssima que só o café tem. E novamente ele é resiliente quando chega à casa do dono de casa, que submetido a uma temperatura de 100 graus entrega um sabor maravilhoso, um aroma muito rico. E essa resiliência que eu quero fechar esse quadro falando para vocês que em momentos pontuais da história nós vivemos dificuldades semelhantes. É verdade que com esses recordes alcançados torna esse desafio mais intenso. Mas com essa resiliência do café que a gente espelha e transfere essa mensagem não só para o ecossistema café, mas todos aqueles que apreciam a bebida e ao Brasil que tem no café uma cultura de quase 300 anos, é parte da vida do brasileiro, como a gente aqui mencionou, e é com essa resiliência que a gente permeia o desafio do nosso ano, de que a gente seguramente vencerá esses desafios. Vamos então encerrando aqui a coletiva, agradecer a presença dos colegas presencialmente. Desculpa, a gente tem uma pergunta aqui presencial. Boa tarde, eu sou a Vivian do G1. Vocês comentaram bastante da colheita de 2026, né, que deve ser positiva, mas para a colheita desse ano, ainda tem alguma esperança que possa se recuperar? Eu sei que a época da florada foi bem seca, né? Mas existe alguma expectativa já para essa colheita? Ela será ligeiramente menor do que o ano passado. Haverá uma entrega maior na lavoura dos canéforas, os conilons e os robustas, e uma quantidade ligeiramente menor em relação ao ano passado para o arábica. É sabido que choveu bastante agora em janeiro, então as plantas, os pés conseguiram granar bastante. Os produtores estão, em que pese haver alguma quebra, e portanto menor do que o ano passado, mas podemos dizer animados com a boa expectativa do que será essa safra, em detrimento do que se tinha de previsão quando tivemos aquelas tempestades ali no final do ano e chuvas tardias, em que pese o fenômeno climático Laninha a apontar chuvas regulares que não teve. Então, diante da expectativa que o produtor tinha, eu diria são animadoras. Pavel, só emendar aqui, a Cris Couto da Expresso perguntou: considerando a oferta curta de café atual, existe algum risco de falta de abastecimento no mercado interno? Não acreditamos nisso. Em que pese a gente ter mencionado que 2020 ter tido uma super safra,
foi a recorde do Brasil. E daí em diante ter tido problemas climáticos e, portanto, o mundo consumiu mais do que se produziu, não enxergamos possibilidade de faltas, não. Sempre há estoques reguladores nos países produtores e, sobretudo, nos países compradores, como a gente gosta de falar. Apenas um detalhe aqui interessante: o volume de exportação, por exemplo, que o Brasil teve em 2024, muito foi para os estoques europeus, considerando a iminência da entrada da legislação UDR, que entraria em vigor em dezembro. Então, as importações foram aceleradas para estoques. Então, nós enxergamos que há estoque suficiente até a chegada dessa safra e, naturalmente, da safra seguinte. Fábio, se você quiser comentar a respeito de alguma coisa, fique à vontade. Só complementar que a gente acredita que a safra brasileira desse ano possa adiantar um pouco, né? E trazer um pouco de alívio também a essa questão da oferta. Acho que o Edivaldo queria fazer um comentário. Bom, tá aberto aqui. Boa tarde a todos. Edivaldo do Sindicato do Café da Indústria do Estado de São Paulo. A gente está alinhado com a BIC, com a BICS e com os produtores, sempre para ofertar a melhor qualidade do café possível, né? E com certeza é aquilo que o presidente Pavel falou. Nós vamos trabalhar bastante para não ter perda de consumo, por exemplo, o café ir pro ralo, né? Como diz o ditado aí. Aproveitar mais a qualidade, é um produto nobre e com certeza a pessoa tem que ter mais cautela aí na hora de fazer o seu café, o volume correto e o consumo correto. Nós da indústria estamos todos preparados e estamos trabalhando nisso e com certeza, junto na cadeia aqui, né, vamos ter momentos difíceis, mas serão superados como todos os anos aí. É isso que eu gostaria de dar a mensagem aqui da indústria do café do Estado de São Paulo. Já estamos caminhando aí para terminar. Eu vou aproveitar essa grande audiência onde vocês são os grandes responsáveis por falar com o consumidor. Nós estamos num momento que existe muita fumaça, obviamente também tem fogo, mas infelizmente alguns podem se aproveitar desse momento para que não qualifique os produtores, os industriais e assim também desqualifique o consumidor. Gostaria muito de contar com vocês com a divulgação dos cuidados que o consumidor precisa ter ao comprar o seu café. Como foi dito durante todo esse tempo, existe um problema comum, que é o preço da matéria-prima. Eu costumo dizer, frase óbvia, do café só sai café. Mas que se, por um acaso, algum industrial ou qualquer outra pessoa mal intencionada possa estar oferecendo ao consumidor algo que não seja café, para aproveitar justamente o momento que os preços estão mais altos, a gente deve combater. Nós somos o maior produtor, o maior exportador e o segundo maior consumidor. Crescemos no consumo porque oferecemos qualidade. E não podemos, nesse momento, desafiados por um problema ou um conjunto de problemas que estão elevando os preços, a fazer com que esse consumidor possa ser enganado. Então, eu conto muito com todos para que possamos, sim, trabalhar da melhor maneira possível, respeitando o consumidor, inclusive com os preços, assim como a indústria sempre fez. Mas conto com vocês para a divulgação, para a defesa do consumidor. Bom, gente, eu, da parte aqui da ABIC, em nome do presidente, de todos os vice-presidentes aqui, do Sato, da ABIC, do Edivaldo, do Sindicafé, quero agradecer muito a presença de todos. Colocamos sempre à disposição da ABIC para todos vocês, a qualquer momento. Estamos aí também para ouvir, para ponderar e para discutir, junto com todo o setor. Lembro aqui que todo o release será entregue a vocês. É isso? A gente vai repassar os slides e o release para facilitar, né? Muito dado. E qualquer pergunta a mais ou que surgir, nós estaremos à disposição através da Cláudia. Agradecer a presença. Obrigada. Obrigado a todos.